Deus perdoa e esquece. Deus perdoa e esquece. Meu nome é Alan Dutton Jr., sou evangelista na Igreja de Cristo que se reúne em Campinas, no bairro Guanabara. Você tem coisas no seu passado que o diabo continua trazendo de volta e jogando em sua direção? Coisas como, por exemplo, mentira, medo, maus hábitos, endividamento, ódio, rancor, amargura, desonestidade, entre outras coisas. O que quer que seja, Deus está vendo tudo. Ele já sabe de tudo. E Ele está simplesmente esperando que você possa vir e pedir perdão. Escute essa história. Havia um menino que estava visitando os seus avós na fazenda deles. E ele ganhou de presente um estilingue para brincar entre as árvores. O seu avô havia feito alguns alvos para que ele treinasse, mas o menino não havia conseguido acertar nenhum alvo. Ele já estava ficando um pouco frustrado e decidiu voltar para casa. Voltando para casa, ele viu o pato de estimação da sua avó. Sem pensar muito, ele apontou o estilingue, atirou e acertou em cheio na cabeça do pato. E o pato morreu. O menino ficou muito triste. Em pânico, ele escondeu o corpo do pato debaixo de um monte de lenha. E quando acabou, ele viu a sua irmã olhando tudo da janela da cozinha. Sua irmã havia visto a cena inteira e não havia falado uma palavra. Depois do almoço, no próximo dia, a sua avó lhe disse, ou disse para sua irmã: Renatinha, vamos lavar a louça? Mas a Renatinha disse: Vovó, o Felipe me disse que ele quer lavar a louça hoje. E aí ela cochichou para o seu irmão: Se lembra do pato. E aí o Felipe lavou toda a louça. Mais tarde, naquele mesmo dia, o seu avô perguntou se eles gostariam de ir pescar. E a vovó prontamente disse: Sinto muito, mas a Renatinha precisa me ajudar com o jantar. A Renatinha então sorriu e disse: Não tem problema, vovó. O Felipe me disse que ele queria ajudar no jantar hoje. E rapidamente ela cochichou para o seu irmão: Se lembre do pato. A Renatinha foi pescar com o seu avô e o Felipe ficou ajudando a sua avó. Depois de vários dias em que o Felipe fazia as suas tarefas e as tarefas da sua irmã, finalmente ele não aguentou mais. Ele foi até a sua avó e confessou o que havia acontecido com o pato. A sua avó se ajoelhou e o abraçou bem forte e disse: Olha, eu já sabia, Felipe. Eu havia visto tudo o que aconteceu da janela da sala. E porque eu te amo,
eu te perdoei. Mas eu estava esperando ver quanto tempo você iria permitir que a sua irmã lhe fizesse de escravo. O nosso texto hoje se encontra no livro dos Salmos, capítulo 139. Abre a sua Bíblia comigo. No Salmo 139, nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Salmo 139, 1 a 3, diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Vamos ler também a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus nos conhece, Deus sabe tudo a nosso respeito. E se confessarmos nossos pecados para Ele, Ele é fiel e justo e vai perdoar os nossos pecados. Não importa o que fizemos no passado. Não importa se o diabo continua trazendo essas coisas de volta e jogando em nossa direção. O que você precisa saber é que Deus está sempre olhando pela janela. E Ele já sabe de tudo. Ele conhece a sua vida, toda a sua vida. E Ele quer que você saiba que Ele ama você e que Ele te perdoa. E Ele está esperando para ver quanto tempo você vai permitir que o diabo faça de você um escravo. Um escravo. A coisa maravilhosa sobre Deus é que, quando pedimos perdão a Ele, Ele não somente perdoa, mas Ele esquece. Peça perdão e receba o perdão de Deus. Deus abençoe você. Amém.